Eu nem posso usar o título de doutora porque não sou. Mas Mas aqui aqui, né? o Aqui todo mundo é habitual, doutor, né? né? Eu não posso usar, você pode. Eu é que não posso. Que isso. Mas que bom que deu certo. Ah, ótimo. É alta. Cadê o Fabrício Reis? Liga pro Fabrício, cara. Qualquer coisa, se ele tiver perdido, entra pro telefone. Estamos de volta com Revista Justiça, agora 8h38. Revista Justiça. Debate. Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado, comemorado anualmente o dia 8 de abril, uma data que serve para conscientizar a população mundial sobre os cuidados da prevenção dessa doença que mata muitas pessoas em todo o mundo. Um dos que mais afeta o brasileiro, por exemplo, é o câncer de pele. Por isso, vamos tratar desse tema agora com as nossas convidadas. Começo apresentando a médica dermatologista Fernanda Seabra, ela também é especialista em cirurgia micográfica de Mohs e mestre em melanoma. Doutora Fernanda, seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada, bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Sérgio. Também está conosco a outra médica dermatologista, a doutora Paula Luz Estocco. Ela tem pós-graduação em longevidade saudável. Doutora Paula, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito bom e obrigado por estar conosco aqui na rádio. Obrigada pelo convite. Está conosco também a psicóloga, psicoterapeuta com 30 anos de experiência, doutora Ana Lúcia Palma. Doutora Ana Lúcia, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Fazemos uma manhã produtiva. Com certeza. E por isso está chegando agora aqui na Rádio Justiça, nos estúdios, o advogado Dr. Fabrício Reis, advogado especializado em direito à saúde dos pacientes, vice-presidente da Comissão de Saúde da OBDF. Dr. Fabrício, seja bem-vindo. Bom dia, querido. Bom dia, Sérgio. Prazer estar com vocês aqui de novo. Vamos lá falar sobre câncer de pele. Qual das duas pode começar a falar desse assunto para o nosso ouvinte, já que temos uma incidência grande aqui no nosso país? Doutora Paula, vou começar com a senhora então. Bom dia novamente. Falar sobre o câncer de pele é um grande prazer para a gente dar informações importantes, sempre lembrando que a prevenção vai fazer com que a doença não seja tão devastadora, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. O câncer de pele é o câncer mais diagnosticado no Brasil e no mundo. Em torno de 30% dos diagnósticos de câncer são de câncer de pele. O câncer de pele mais comum é o carcinoma basocelular, que se apresenta como se fosse uma pequena bolinha, normalmente cor da pele. A área mais prevalente costuma ser o rosto. Principalmente vai acontecer depois, mais ou menos, da década de 50, com 50, 60 anos. Então, qualquer sinal que apareça na pele que seja diferente, que comece a apresentar casquinhas ou sangramento, é um sinal de alerta. Então, quanto antes procurar ajuda, procurar uma orientação, mais simples será o diagnóstico e o tratamento. Outro câncer muito comum é o carcinoma espinocelular, que costuma aparecer principalmente em homens, também lá pela década de 50, 60, em áreas expostas ao sol, como braço, pernas. Mais comum sempre ficar atento a pessoas que foram expostas, por exemplo, que trabalharam na agricultura, porque o fator da exposição solar contínua e crônica, mais a exposição, por exemplo, a pesticidas, agrotóxicos, pode contribuir. E novamente falando que o diagnóstico precoce vai ser o que vai ajudar principalmente a fazer com que isso seja tratado de uma maneira rápida e menos desconfortável. O melanoma é o outro tipo de câncer de pele. Ele é menos comum, em torno de 10% dos diagnósticos dos cânceres de pele. Pode ter relação com a exposição solar, mas aí também vão ter outros fatores associados, como genética e muitas vezes também uma imunossupressão. O melanoma ele pode surgir em sinais pré-existentes ou novas lesões. Então, qualquer sinal que mude de cor, aumente de tamanho e que apareça principalmente depois dos 35 anos, vale a pena ser avaliado. Estamos aqui para alertar e aconselhar para esse diagnóstico, quando acontecer e se acontecer, ele seja o mais confortável e que o tratamento ele seja conquistado de uma maneira mais tranquila. Doutora Fernanda, por favor, complemente essas informações sobre o câncer de pele.
país, o Brasil, muito sol e as pessoas se descuidam muito, né? Sim, acho que a Paulinha disse tudo, né? A gente tem um país que eu falo que para todos os meus pacientes, nós moramos num país tropical, né? Então, o ato de passar o protetor solar e abusar dos protetores físicos também, chapéu, boné, óculos escuros, isso é mandatório pra gente. Então, saiu de casa, aplique o protetor solar. E o que as pessoas realmente esquecem é a reaplicação do protetor, que ele deve ser feito a cada 3 horas, né? Então, esse sol acidental que a gente toma, vai estacionar ali, vai atravessar uma rua, vai comprar um pão. Gente, se passou de 3 horas, você está descoberto. Reaplique o protetor. Então, como o nosso principal fator de risco para o câncer de pele realmente é o sol, a gente tem que tomar esse cuidado. E o que a Paulinha falou, a gente dá diagnóstico de carcinoma base celular todos os dias, né? Eu tenho uma amostra viciada, porque eu sou da Oncoclínicas, então eu dou diagnóstico todos os dias de câncer de pele, mas o melanoma é o diagnóstico mais raro, mas infelizmente é o que mais mata, né? Então a gente tem que ter cuidado com aquela pinta que tá mudando. Então, se você já tem um sinal e esse sinal tá mudando, eu falo para os pacientes, eu até brinco, após os 45 anos não é para surgir nada. Então, se você tem um sinal que após os 45 anos tá mudando de cor, tá coçando, gente, uma pinta do bem, ela não coça, ela não muda de cor, ela não cresce de um lado e não cresce do outro, entendeu? Então, ela tá crescendo de uma forma mais assimétrica. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, o papel do dermatologista, mais do que no diagnóstico e no tratamento, é na orientação do paciente para ele detectar aquela lesão como suspeita e, sabe, dar aquela acendida naquela lanterna para ele procurar o dermatologista. Podemos dizer que o câncer de pele mata mesmo, né? Mata. Roberto Leal é um exemplo disso, do cantor português. O que houve com ele, a senhora lembra? Foi o melanoma, né? E é isso que eu falei, né? O melanoma é um câncer realmente mais raro, mas o que a gente tem mais medo, porque o melanoma, ele é capaz de se espalhar pelo corpo nas nossas duas vias de acesso para dar metástase, né? Tanto de linfonodo quanto para o sangue. Então, quando o melanoma, ele já está no estágio mais avançado, realmente, assim, ele pode dar metástase para tudo. Eu tô falando cérebro, pulmão, gastrointestinal, qualquer órgão. Então, isso é muito importante. Então, é esse alerta, sabe? Então, muitas vezes a gente fica preocupado com a estética. Às vezes, o melanoma, ele tá no rosto, por exemplo, né? Mas a gente tem que mostrar para o paciente que o mais importante é a cura, é a vida, né? Doutora Fernanda, o que me faz lembrar agora, quando você vai falar de estética, né? Você fala que tem uma amostra viciada de trabalhar diretamente com câncer de pele. Eu sou dermatologista geral, trabalho em consultório privado, faço bastante estética e acho que serve como alerta. Hoje, como a estética ela está muito disseminada, difundida, vários outros profissionais fazendo, e não faço diagnóstico de câncer de pele diariamente, mas eu acho que eu brilho como dermatologista quando uma pessoa me procura, por exemplo, para fazer um laser. E aí você vai olhar atentamente para aquele rosto, olhar para aquela pele como um todo, e muitas vezes é o momento de fazer um diagnóstico. Então, claro... Fazendo laser para que finalidade? Para estética mesmo, para rejuvenescimento, e a gente acaba fazendo um diagnóstico. Mas também, além do laser ser importante para o rejuvenescimento, ter essa grande entrega, muitas vezes também a gente já pode começar a falar que ele é também um tratamento de melhora de qualidade de pele e renovação da pele. Então, muitas vezes a gente pode ter um ganho de duas formas, tanto de rejuvenescimento quanto de melhora de qualidade de pele, associado muitas vezes também a medicamentos que a gente pode associar após alguma sessão, como ácido retinóico, 5-fluoracil, que já são formas de tratamento que vai ter um ganho de estética. Mas o meu alerta aqui foi exatamente de quando você for fazer um procedimento estético, procure um profissional capacitado, habilitado, que além do ganho da estética, você pode estar ganhando muita saúde nesse momento. Então, todo profissional responsável, quando está fazendo uma análise em função disso, né, de um ganho de estética, vai estar olhando essa pele com muita atenção e carinho. E muitas vezes é um momento que no meu consultório privado eu faço sim muitos diagnósticos e a pessoa nem se atentou. Também trabalho com a área de cabelo, tricologia, e o couro cabeludo é uma área coberta e que vale a pena nós estarmos atentos. Sinais que sempre existiram podem estar se modificando e muitas vezes também o carcinoma base celular, o melanoma, o SEC, eles podem aparecer nessa região. No couro cabeludo também? Sim. Então é uma área de atenção também. Doutor Fabrício, vamos lá. Daqui a pouco converso aqui com a doutora, também com a doutora Ana Lúcia.
Mas a doutora trouxe um ponto importante aqui, né? Sobre a questão de procedimentos estéticos, aí fica aquela preocupação, né? Mas e o direito? O que que nós podemos falar sobre o direito, principalmente para esse tipo de tratamento estético, muitas vezes que não é feito por um profissional especializado, né? Primeiramente eu queria só dar um relato que eu tive um câncerzinho de pele no meu rosto, inclusive, no nariz, né? A advocacia antigamente era analógica, né? Então a gente ia presencialmente nos fóruns, pegava muito sol no carro e tal, e eu passei por isso, né? De ter, inclusive, no rosto, né? E a cicatriz é super discreta, né? Porque a doutora falou sobre a preocupação da estética da pessoa que quer fazer o tratamento, né? É super discreto, tá? Então eu passei por todas essas... Era inclusive, grande, depois de pequeno? 5 anos. Oi? Era grande, pequena? Era pequenininho, foi crescendo, uma verruga que chamou a atenção, né? E aí quando eu fui ver, a médica falou, ó, então, agora eu não lembro se era um carcinoma ou se era um... É um carcinoma, Não provavelmente. lembro bem qual que era a Você nomenclatura específica. procurou ativamente, você percebeu? Ou Aí eu alguém fui te atrás informou? de iniciativa própria, até porque eu trabalho na área da saúde, então a gente tem que dar o exemplo também, né? Eu tenho que te ver 2 vezes ao ano, viu? 6 Pois vezes. é. Depois que a gente pega o primeiro, fica o receio de estar sempre acompanhando, né? E sobre o direito, Sérgio, hoje no Brasil já conversamos sobre essa temática aqui em outras oportunidades, né? Da questão do direito dos pacientes com câncer e como que aqui no Brasil ainda está um pouco prejudicado, digamos assim. Por quê? Os pacientes, nós temos uma questão de legislação, de direitos muito bem posta e até bastante avançada comparado com outros países, né? Mas a dificuldade que nós temos aqui é justamente da implementação desses direitos, né? Por exemplo, o paciente que tem um diagnóstico de câncer, principalmente no SUS, ele tem direito a já ter o início do seu tratamento já em até 60 dias, né? A famosa lei de 60 dias. Mas na prática a gente vê que não é bem isso a realidade, infelizmente, né? No campo privado ainda é um pouco mais facilitado porque não se tem uma demanda, né, tão grande como se tem no SUS, por exemplo, né? E aí cada entidade vai ter ali a sua demanda e aí a sua acessibilidade. Mas no SUS isso ainda acaba sendo um problema muito sério. E da questão dos tratamentos estéticos, é uma tema que a gente sempre acaba voltando também quando fala de erro médico, quando fala de judicialização e tal, porque a parte estética é uma das campeãs, assim, da questão de judicialização. Por quê? De fato, levanta muitas necessidades de um cuidado maior por parte do paciente, para saber se esse profissional que está fazendo, ele de fato é especializado, se ele tem a competência e a capacidade para aquilo. Competência que eu falo, a própria formação mesmo, né? Então, hoje, com o advento das redes sociais, a gente vê muito profissional fazendo muita coisa, e não necessariamente que ele tenha aquela capacitação, né? Então, até procedimentos que a gente pode considerar até mais simples, né? Como, por exemplo, Botox, lifting, não sei o quê, que pode ser considerado um procedimento mais simples por ser menos invasivo, tá? Ainda assim existe toda uma técnica, todo um cuidado e até mesmo o uso das substâncias corretas, né? Até o uso da substância pode influenciar bastante. Por exemplo, o FMNA, né? Que pode causar, inclusive, que é deformidade. O que é As FMNA? doutoras elas podem explicar melhor, mas ele é um ácido, né? É um ácido... Preenchedor definitivo, né? Isso, só que ao contrário do Botox, o corpo ele não absorve isso ao longo do tempo, né? E aí pode dar uma série de deformidades e tal, e isso vai gerando as consequências jurídicas, né? Como, por exemplo, dano estético, dano moral, judicialização e etc. Mas grande parte disso vem desse boom desse mercado estético que vem com as redes sociais, uma falta, talvez, de uma fiscalização mais efetiva, apesar do esforço das agências, né, dos órgãos competentes. A gente tem muita gente fazendo muita coisa e, assim, muitas das vezes, aquela falta de cuidado do paciente querer buscar um tratamento mais barato, né, e aí o barato acaba saindo caro, né? Pois é, daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Mas, doutora Ana Lúcia Palma, estamos aqui com as dermatologistas falando sobre o câncer de pele, mas o câncer de uma forma geral também. Acaba chegando ao consultório da senhora e o que podemos dizer? A pessoa quando recebe diagnóstico, o que é importante? A forma que esse diagnóstico chega, o que podemos trazer para o nosso ouvinte? E eu vou falar sobre isso, mas eu vou juntar com a fala do Fabrício, que assim, a doutora falou, né? Eu quero ver você a cada 6 meses. Uma das questões que aparece muito em consultório, quando a pessoa já tem um primeiro diagnóstico de câncer e que até já curou, mas ele precisa continuar o tratamento e as investigações, é o receio de uma nova notícia. Porque a primeira notícia de um câncer é avassaladora. A impressão que as pessoas têm e trazem isso para o consultório é que o mundo acabou ali. Independente de ser de pele, qualquer tipo, né? A palavra câncer
Na verdade, ele não precisa nem estar diagnosticado. A simples suspeita já traz uma angústia muito significativa, né? E a espera pelo resultado dos exames também é um período em que pode desencadear outros transtornos, síndrome do pânico, episódios de pânico. E, então, assim, há uma evitação de voltar ao médico e ter um novo diagnóstico, né? E aí o que a gente costuma ajudar os nossos clientes, que nesse momento são pacientes oncológicos, é que as pessoas falam assim, tem luz depois do túnel? Há luz no fim do túnel? Na verdade, o nosso papel é de iluminar o túnel, né? Dizer, tem túnel e a gente vai tentar iluminar, porque a trilha de tratamento de qualquer câncer não é uma trilha fácil de se seguir, exige muito da própria pessoa, da sua rede de apoio, né, dos familiares, enfim, e o nosso papel é justamente instrumentalizar essa pessoa para trilhar o caminho, e às vezes não é com ela, é com uma pessoa querida, um parente, uma pessoa próxima, e o que se pode fazer, tanto pela rede de apoio quanto por essa pessoa, no sentido de tornar essa trilha, essa jornada menos dolorosa, né? Inclusive em termos de dicas para o dia a dia, né? Rede de apoio para as tarefas mais práticas, indicar um bom advogado, indicar um bom médico, às vezes um bom orientador financeiro, porque a questão do câncer, ela, assim como o câncer é multifatorial, né? As questões que nós vamos ter que lidar também são multifatoriais. Então tem a questão da saúde, tem a questão do cuidado com a família, com as finanças, com o medo do futuro, então tudo isso acaba sendo da nossa alçada também para ajudar essa pessoa a trilhar essa jornada. E a forma de dar o diagnóstico? As nossas dermatologistas precisam de um treinamento para dar essa notícia? Hein? Fala, Paula. Pergunta para a senhora mesmo. Essas botou uma saia justa, né? Não, a gente está falando sobre como o diagnóstico deve ser dado, porque às vezes é dado até de forma errada, né? A gente tem sempre que lembrar que do outro lado da mesa tem uma pessoa, né? Com medos, com angústias, com algumas possibilidades, recursos internos para lidar com uma doença dessas, e muitas vezes não tem. Então, o que a gente sempre recomenda a todos os profissionais de saúde, né, é que tenham carinho, né, olhem para aquela pessoa nos olhos e vejam que ali tem uma pessoa, uma existência inteira, com uma história inteira, e uma história que é bela, valiosa e que vale a pena ser mantida e incentivada a continuar a caminhar, apesar da existência agora de uma doença que nós vamos cuidar, mas que a pessoa não é a própria doença. Sim. Porque uma das questões que aparece é que a pessoa acha que a vida dela acabou por aquele momento e que ela vai ser só um ser com câncer, né? E não é isso, ela continua sendo mãe, continua sendo esposa, às vezes continua trabalhando. Muitos cânceres hoje não impossibilitam a pessoa de trabalhar, outros sim, mas toda essa complexidade tem que ser levada em consideração também na hora da entrega do resultado. Doutora Fernanda, com o seu Sabe cuidado. que eu gosto muito de fazer, assim, eu falo que o dermatologista, nós temos um terceiro olho, né? Que é o nosso dermatoscópio. É um instrumento, mas ele não é um instrumento de magnificação, aquilo não é uma lupa. Ele tem uma luz especial que a gente consegue ver em estruturas que a gente não consegue ver a olho nu. Então, eu sempre comparo, assim, o estetoscópio está para o cardiologista, assim como o dermatoscópio está para o dermatologista. Eu não consigo mais examinar ninguém sem o meu dermatoscópio. É impressionante. Se aquela bateria acabar, eu fico louca, desesperada, eu tenho que colocar na tomada. Então, assim, o dermatologista, a gente tem, inclusive, residência de dermatoscopia. A gente faz a dermatoscopia na residência, a gente já tem uma especialização só em dermatoscopia. E a gente tem também o exame chamado mapeamento corporal digital, que a gente usa a dermatoscopia para acompanhar esses pacientes de alto risco. Então, o que eu gosto muito de fazer? Você dá o diagnóstico com o dermatoscópio, você já sabe que aquilo é câncer. E o que eu gosto muito de falar para o meu paciente é assim, olha, essa lesão é uma lesão suspeita, a gente vai fazer uma biópsia, porque isso acalma o coração, sabe? Sim, Se você já sim. vira para o paciente e fala assim, olha, isso é câncer.
Ele vai falar assim, como assim? Você viu com essa lupinha? Ele já vai ficar... Exatamente. Eu falo assim, olha, eu acho que essa lesão é uma lesão suspeita. Vamos fazer o diagnóstico definitivo? Porque o diagnóstico definitivo é histopatológico. Sim. Vamos fazer uma biópsia? Não vamos sofrer por antecipação. A gente vai fazer uma biópsia, a gente vai ver esse resultado juntos. E sempre se colocar também à disposição do seu paciente oncológico. Isso. Porque o paciente oncológico, como a senhora mesmo disse, é um paciente já fragilizado. E quando vem para mim, geralmente ele já vem com outros diagnósticos. Sim, Então, às sim. vezes é um paciente que é encaminhado por um cirurgião oncológico, às vezes é um paciente que já é encaminhado por um oncologista clínico tratando um outro câncer. Então, imagina, mais um para ele, Uhum. mais um para esse caminhãozinho, entendeu? Sim. Então, eu sempre faço isso, eu tenho cuidado de não dar essa notícia de uma forma muito ríspida, esperar o diagnóstico definitivo, que é o histopatológico, e sempre mostrar para o paciente que a gente está caminhando junto. Poxa, Você né? traz a palavra mágica, que é o juntos. Isso. Né? Então, juntos a gente consegue muito mais do que mentes pensando sozinhas. Né? O dermatoscópio é para você, o que o estetoscópio é para o cardiologista e o que a empatia é para nós. A nossa forma de acessar o mundo do nosso cliente é através da empatia, que é olhar o mundo que ele vive através dos olhos dele e não dos meus. Então, é muito fácil ser eu no meu lugar, né? E quando o cliente diz assim, o que você faria no meu lugar? No seu lugar, provavelmente, eu estaria sentindo a mesma angústia que você sente, porque eu seria você. Eu não posso me colocar no lugar do cliente achando que ele é eu. Sim. Né? Então, essa forma de olhar o outro por dentro, buscando sentir o que ele realmente está sentindo, é o nosso dermatoscópio. Né? E a gente percebe todo esse tratamento quando ele chega no consultório e diz assim, não, a doutora foi muito cuidadosa comigo, eu estou caminhando junto com a minha equipe, então a gente percebe que está dentro de um time, né, que tem mais chances de um resultado positivo, independente do resultado do tratamento do câncer, mas um resultado positivo em termos de bem-estar e alívio emocional. Doutora Paula, um minutinho para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui do programa. O que a senhora pode comentar ainda nesse sentido? Acho que voltando assim para a parte do diagnóstico, né, são palavras que assustam, câncer, biópsias, carcinomas. Então nós, seres humanos que lidamos com os outros seres humanos, principalmente nós médicos, precisamos assumir a grande responsabilidade que a gente tem, muitas vezes, naquele primeiro olhar, naquela forma de comunicação da primeira palavra. Para a gente saber que o paciente ele está conseguindo se comunicar com a gente, porque muitas vezes o entendimento que ele vai ter, independente das palavras que a gente usa, pode ser diferente. Então, aquele primeiro momento do diagnóstico, de traçar os primeiros planos de tratamento, são fundamentais, que a gente tenha muita empatia e muita presença ao dar essas primeiras notícias, para o paciente se sentir acolhido e muitas vezes até conseguir dar os próximos passos, porque existe também a questão da negação e da fuga. Então, alertar para a gente ter muita sabedoria e acolhimento nesses primeiros momentos. Muito bem, vamos fazer um intervalo nesse debate sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer e já voltamos. Desculpa, demora, Sérgio, eu peguei um Que passei por aconteceu, um menino? acidente de trânsito, o moto caiu lá no meio do caminho e atrapalhou muito, mas chegar a tempo. Na hora certinha. Pegar água. Você já secou seu copo? Pois é, rapaz. O motociclista caiu no meio do caminho. Doutora Fernanda, bom, como né? é que você conseguiu essa agenda aqui? Senhor Jesus amado, Hein? dei uma reviravolta. Você tá com... Você pegou uma coordenação, como é? Você falou pra mim a última vez, hein? Uma direção clínicas que você tá... Eu tô na Oncoclínicas, tô no consultório, tô operando em 9 hospitais. Meu Deus! E ainda é mãe de 2. Mãe de 2. Mais uma vez. Tipo, naquelas E tentando dar rotinas lá, né? conta da situação.